No último comentário que fizemos sobre as bem-aventuranças, nós falamos sobre a oitava, onde Jesus diz que felizes são os que promovem a paz. Hoje, comentando a penúltima, no versículo 10 do capítulo 5 de Mateus, Jesus diz: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Interessante, né? Parece um paradoxo. Muito felizes os que são perseguidos. Como uma pessoa pode ser feliz vivendo uma experiência de perseguição? Perseguidos por causa da justiça. Não se trata aqui de justiça, de perseguição, aliás, religiosa. Esta, Jesus fala sobre ela na última, né? Na nona bem-aventurança, que depois vamos comentar. Aqui está falando da justiça no sentido de conduta, de integridade de caráter, de conduta moral, né? Já falamos na quarta bem-aventurança sobre bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ali nós explicamos que a justiça tem o sentido de integridade de caráter, de conduta, né? E também de equidade, a justiça retributiva, né? Que daí vem a palavra equidade, de dar a cada um segundo o que essa pessoa merece, seja de compensação pelo bem praticado ou de punição pela violação da lei, né, da lei moral. Aqui Jesus está falando da justiça nesse sentido de integridade de caráter, de conduta, de retidão, de defesa dos valores éticos, morais, bíblicos e conservadores da cultura de um povo, né? E é interessante nós observarmos aqui que essa perseguição, como eu já disse, não tem a ver com sentido ou viés religioso, mas é de oposição àqueles que andam na justiça, na verdade, defendem os valores morais cristãos, né? E os valores éticos que são universais. Quando isso acontece? Isso acontece quando a maioria da sociedade se torna depravada, passa a viver de maneira antiética, imoral, né? A valorizar as coisas negativas e desprezar as positivas. O profeta Isaías, falando de um estado de depravação moral do povo de Israel na sua época, cerca de 800 anos antes de Cristo, lá em Judá, ele diz: ai daqueles que o mal chamam de bem e o bem chamam de mal. Então, quando a sociedade cai nesse estado de degradação moral, de inversão dos valores, então aquela minoria que defende a justiça, a verdade, os valores, né, cristãos, os valores da família, enfim, os valores culturais, éticos, essa minoria passa a ser perseguida com agressões, com discriminações, sendo impedidas de ter acesso, muitas vezes, em cargos, né, em concursos, mesmo sendo aprovados, são discriminados. Eu tenho um exemplo na família de pessoa que foi bem classificado num concurso, mas porque tinha uma mentalidade, era dessa ala da justiça, de uma comunidade cristã, então foi privada de assumir o seu cargo. Isso acontece quando a sociedade opta por uma filosofia de vida, ou seja, por uma ideologia anticristã, antiética, ateísta. É o que hoje se tornou vulgar chamar de esquerda. A esquerda. E aqueles que defendem os valores tradicionais, conservadores e bíblicos, cristãos, passaram a ser chamados de direita, né? A direita. Então, quando a maioria defende as ideias da esquerda, né, e que menosprezam os ensinos e os fundamentos cristãos, então essa minoria passa a ser perseguida. Não precisa nem ser realmente religiosa essa pessoa. Então passa a ser presa, como nós temos exemplos hoje no país, né? Jornalistas presos porque têm falado a verdade.
essa perseguição atinge aqueles que têm o direito, né, que a Constituição dá de expor, de apresentar, de defender e expor as suas ideias, os seus pensamentos. Quando essa maioria esposa essas ideias de esquerda, vem então a censura, a perseguição. E isso é muito triste. E é o que nós estamos, parece, não é verdade, que nós estamos vivendo essa realidade no país, né? Portanto, mas Jesus diz, bem-aventurados ou felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, de defender os valores morais, éticos, conservadores, cristãos, né? Nem se trata aqui de religião, repito, mas os valores morais, porque a lei moral, a ética, ela é de validade universal, no tempo e no espaço. O que é certo, moralmente falando, era certo há 10 mil anos atrás, é certo hoje e será certo eternamente. E o que é errado, moralmente falando, era há 10 mil anos atrás, era errado, continua sendo errado e será sempre errado. Então, quando essa minoria que conserva na sua integridade de conduta esses valores, a defesa desses valores éticos e morais, então, direitos humanos, né? Essas pessoas passam a ser perseguidas. Mas Jesus disse que elas serão felizes porque são dessas pessoas que é constituído o reino dos céus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Interessante que na terceira bem-aventurança, Jesus também fala sobre os que são também pertencentes ao reino dos céus. Diz aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, o reino dos céus é constituído, como nós dissemos, dos humildes e dos perseguidos por causa da justiça, que defende a verdade. E concluindo, o certo é que só o bem, só a verdade, só a justiça é eterna. O mal, o pecado, a injustiça, a crueldade humana, ela às vezes até sobressai ao ponto de parecer que está dominando. Mas ela é passageira, ela desaparecerá. Existe um ser eterno, o Criador do universo, Deus, que está no controle desse universo. E ele é um ser moral perfeito. E ele então chega um momento, como diz na Bíblia, que ele espera encher a medida da maldade. Quando essa medida enche e transborda, ele intervém com juízos, muitas vezes drásticos, né? E nesse momento, os perseguidos por causa da justiça vão ser felizes, né? Tanto nessa vida, quando muda a situação de uma tragédia, de uma dificuldade nacional para uma nova situação de paz, como no futuro, quando Cristo estabelecer o seu reino nessa terra. E então haverá um só Rei, um só Senhor. E diz o profeta Isaías que como as águas cobrem o mar, assim também toda a terra se encherá do conhecimento de Deus e da justiça. Haverá então um reino de justiça e de paz na terra, como diz o apóstolo Pedro. Nós vivemos esses dias e não devemos perder a esperança. Vamos continuar firmes, ainda que sejamos perseguidos, mas não vamos nos condescender, transigir nos nossos valores, porque Deus honra aqueles que defendem a justiça e amam a justiça.